Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo pra gente falar do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação para a partida contra o Chelsea, sexta-feira, 22 horas, valendo vaga na semifinal. O time se reapresentou nesta segunda-feira, fez o primeiro treino. Hoje, já pela manhã, fez o seu segundo treino. Inclusive, o Vanderlan deu uma entrevista, concedeu ali uma entrevista para os jornalistas. E pode ser uma ideia que ele vai ser titular, né? Para ele dar entrevista. Então pode ser que ele seja titular. O Palmeiras tem 3 desfalques: Murilo, Gustavo Gomes e o Piquerez. Então o Vanderlan deve entrar na lateral esquerda e o Bruno Fux fazia a zaga ali com o Mikael. Vamos trazer o Neto, Souza, o Veloso debatendo sobre o Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do maior campeão do Brasil, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Deixa o like nesse vídeo, vamos bater uma meta aí de pelo menos mais de 2.000 likes no vídeo. Daqui a pouco eu volto trazendo notícias atualizadas do Palmeiras. Vai ser 50 dias. Só pra deixar pronto pra vocês da Band aí. Igual o Java. Igual o Java. O Java ficou 45 dias. Tive que mandar avisar ele Bem aqui. lembrado, Souza. Porque ele é surdo e Bem mudo lembrado. e ele não escutava e nem falava. Você acredita que o Palmeiras possa ter um entendimento? Olha só que loucura, né? Isso que nós estamos falando, a mídia, nós que achamos que entendemos de futebol, e que todo mundo entende, também não entende, tá tudo certo. Já a imprensa toda, palmeirense, já fala, se passar do Chelsea, tá na final. Cuidado com as responsabilidades de um jogo só para com 2, tá? Muitas vezes a gente acha que, pô, passar é difícil, não sei o quê. Com quem você mais acha que você vai ganhar, você perde. Com quem você mais acha que é Palmeiras fácil... tomou esse susto aí contra o Inter de Miami. Não tomou? Tomou. E isso é uma Tomou esse coisa. susto aí. Isso é uma coisa natural do ser humano, não é do Palmeiras, do São Paulo, minha, é do Cruzeiro, do Flamengo, não é não. Muitas vezes, por exemplo, o Flamengo, que acha que é superior em tudo, acha que é bonzão em tudo, se tivesse entrado humildezinho contra o Bayern, talvez tivesse até jogo, mas não ia ter, porque quando fez 3, podia fazer 4, 5, 6, 7, e foi um balaio de gato. O Palmeiras, como é que você enxerga contra o Chelsea? Que, por sinal, o Palmeiras já jogou 2 vezes com o Chelsea em Mundial. Perdeu as 2, não foi? Uma só, né? Uma só? Uma só. Uma só? A outra vai ser agora. A outra vai ser agora. vai É que ser vocês não agora. deixaram eu terminar de falar. E aí, meu querido Capiota, o que você pensa? Eu acho que o Palmeiras vai entrar com 3 volantes, né? Vai se fechar, vai jogar ali especulando um contra-ataque. O problema é que o ataque do Palmeiras não tem funcionado. Esse é o grande problema, tá dependendo do Paulinho, que é um jogador que pode jogar 30, 40 minutos no máximo. E se o Paulinho tiver numa noite, num dia que ele não funciona, o Palmeiras não tem uma alternativa ali. Infelizmente, o Vitor Roque chegou contratado a peso de ouro, não está resolvendo, era o jogador que tinha que estar fazendo os gols que o Palmeiras precisa, não está resolvendo. O Estevão, a gente já falou, cansou de falar, está com essa questão aí da transferência dele para o Chelsea, a cabeça parece não estar legal. Então, não só não tomar gol é uma missão para o Palmeiras nesse jogo, mas fazer gol, algo que o Palmeiras não tem conseguido fazer. E essa é uma missão que o Abel vai ter que encontrar até sexta-feira. E nessa missão, Veloso e Souza, se depende do Paulinho, que é uma coisa muito louca, do menino que vai fazer cirurgia, sabe que vai fazer cirurgia, mas se depende muito da marcação. Acho que a grande força do Abel Ferreira é o conjunto. É a preparação física. E quando você perde Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, há um problema seríssimo. Se você perdeu o Vitor Roque, tô falando como comentarista e torcedor do Palmeiras que eu vejo aí. Ah, você perde... Ah, tá bom, vai. Vai o Flaco. Vai o Flaco, tá tudo bem. Ah, o Rafael Veiga é o craque do time. Vamos, Ah, Maurício. o Maurício joga. Joga. Sabe? Ah, se o Everton sair. Não sei. O Lomba, velho. O Lomba tem entrado bem. Mas aí quando você perde a estrutura em relação à sua defesa, e você que foi um baita de um goleiro, é como administrar isso e como colocar também, porque todos nós, a imprensa toda, o Lofredo, a Mariana, o Vinícius Bueno, o pessoal da SPN, o pessoal da Sport TV, nós da Rádio Bandeirantes, que eu escuto tudo, eu vejo tudo, meu irmão. O pessoal do SBT, da Record, a gente fala que o Chelsea é o pior time que eles estão vendo. Todo mundo fala isso ou não fala? Fala. Todo mundo fala, meu irmão. Não tem um comentarista que não fala isso. Não tem um apresentador. Ah, mas esse Chelsea não é o Chelsea. Esse Chelsea, ele é o Chelsea que não sei o quê. Esse Chelsea não dá. Esse Chelsea... Não... A gente sempre falou isso aí.
E, pelo menos nesse Mundial da Rádio Bandeirantes que tá arrebentando. Os dois primeiros jogos do Chelsea foram bem mais ou menos. Mesmo sem agora isso, também, até a temporada também. Na temporada também. Tanto é que contratou vários jogadores aí. Agora é o seguinte, quando eu chego numas quartas de final, certo? Eu posso ir pra cima, é um jogo só, contra o Palmeiras. Que aí eu não tenho os 3 homens de defesa. O cara que decide tá com a canela machucada e que vai operar. O meu centroavante não faz gol, como o Ricardo Capriotti falou agora. Quem fez foi o Flaco. Quem fez foi o Flaco. O centroavante nem não faz entrou gol. no jogo seguinte. Isso, exatamente. Então, como é que eu enxergo isso, Veloso? Você que viaja quinta-feira, na sexta-feira já entra com a gente também. E que legal que você vai acompanhar lá. Que legal mesmo você ir, né? E a gente liberou, né, Veloso? É o seguinte, quero ver o que você vai trazer de presente do Free Shop. Eu quero... Você sabe que eu gosto de Toblerone, né? Gosto do Toblerone. Já tá dando. Aquele pequenininho. Não, aqui desse tamanho. Tem uns agora que é de amostra. As pessoas não sabem que o Toblerone que são aquelas montanhas. Por isso que aquela montanha é o Toblerone. Tá? Só pra vocês saberem. Por isso que ele chama-se Toblerone. E pode trazer esse aí que eu adoro. Aí é o seguinte. Aí você pensa no quê? Aquele sapato também não veio ainda. Não, mas aquele é só quando eu voltar. É quando for em dezembro. Aquele eu trago pra você. Qual a ideia de um Palmeiras e de um Chelsea que, se você perguntar... Mas, vamos lá. Pra você, quem passa? Palmeiras ou Chelsea no que você tá vendo agora, Capriotti? Pra mim, Palmeiras. Vai passar o Chelsea. Pra você? Craque, se o Palmeiras estivesse completo, eu iria de Palmeiras, mas eu acho que dá Chelsea. Pra você? Pra mim, dá Palmeiras. Tá. Como que você enxerga isso, Veloso, Souza e Ricardo Capriotti? É um problema. O cara que usa meia tergal em 2025, o cara é monstro ou não? O cara é monstro, velho. Que é chefe, É algodão. lá. Isso é algodão. Que isso? Algodão. É algodão. É isso aí. Seu Milton tá lá no céu junto com meu querido Richard, meu irmão. Os dois estão lá, um corintiano e outro São Paulo. O que eles devem estar falando lá no céu, né? Porque muita gente que tá aqui devia estar no inferno. Mas não tá, mas vai pro inferno, hein? Agora os dois estão lá, sabe fazendo o quê? Torcendo contra o Perneira. Tanto o Richard como o seu Milton, os dois cornetando. O que o Palmeiras tem que fazer de diferente desses 4 jogos que fez, que por sinal, contra o Botafogo, foi jogo ruim. Os flamenguistas falando, aonde está o Flamengo? Me parece que o Flamengo já está no Rio de Janeiro. Desembarcou já no Galeão. Desembarcou no Galeão. O Palmeiras está lá na Filadélfia. Tá lá. E o Fluminense também na Filadélfia ou não? É outro Orlando, lugar? acho que é. Em Orlando, vai ser em Orlando o jogo, é verdade. Vai ser em Orlando, sexta-feira, às 4 horas da tarde. Vamos lá, Veloso, qual a ideia sua como comentarista? E você que vai estar lá, na Filadélfia. É uma dificuldade mesmo esse desfalque da zaga, né? Pode fazer um favor pra mim? 3 jogadores. Na hora que você subir lá, do as Rock? escadarias do Rock, pode ser de tanguinha? Não, tanguinha é você com Ferreirinha, não tenho nada a ver Você com acha que eu vou perder Ferreirinha? Já ganhou. É mesmo, Veloso? Já ganhou. Se ele tivesse que usar, ele poderia comprar já a tanguinha, porque vai chegar. Eu tô com medo disso aí, Veloso. Vamos lá, Veloso, e aí? Então, 3 desfalques na defesa é ruim, né? E é um jogo que você perguntou qual que é a mudança. A mudança é que o Palmeiras tem que tomar mais cuidados defensivos, né? O Chelsea, embora não seja esse Chelsea que nós estamos vendo aqui no telão do Mundial, é um time que tem suas qualidades, é um time de fortíssimo, altíssimo investimento. Então o Palmeiras tem que tomar seus cuidados aí defensivos, mas tem que atacar também. Não pode ser aquele jogo que o Palmeiras fez contra esse Chelsea. Sabe uma coisa que eu acho... Só se defendeu também. Sabe uma coisa que eu acho que o Palmeiras perdeu e vem perdendo ao longo do tempo? É a falta do Rafael Veiga. Esse cara é um monstro jogando bola, mas ele caiu muito de posição tecnicamente e hoje é um jogador que é reserva do Palmeiras e não faz falta. Olha que loucura. Olha que loucura. O que você pensa do time do Palmeiras? E aí a sua análise que eu perguntei pra você. Neto, se fosse o time titular, eu até ia no Palmeiras. Sabe por quê, Craque? Porque o Palmeiras precisa se defender bem nesse jogo. E como é que se defende bem com a zaga totalmente desconfigurada? Você não tem os principais jogadores. Desconfigurada, pô, gostei disso aí, desconfigurada. Você não tem os principais jogadores na parte defensiva. E você precisa se defender bem. Não é um jogo que o Palmeiras vai enfrentar igual enfrentou o Botafogo, que vai sair pro jogo, ditar o ritmo do jogo. Você precisa se respeitar, igual o Fluminense fez ontem. Entrar, se defender e quando tiver a bola jogar. Agora você... Ô Souza, você que entende muito de futebol, até quem é melhor? O Chelsea desse aí que ganhou, e graças a Deus, infelizmente para nós, Corinthians, não tem o Luan. Porque o Luan, zagueiro que calça 38, meu irmão, o zagueiro tem que calçar 42, cara. É a mesma coisa, ator de filme pornô. Era calçar 12.
Esse Chelsea... Não pode, na verdade. Aí você pega o Luan. Que falta que faz o Luan pra nós Corinthians, nós São Paulo, nós Santista, né? Porque o Luan tirou o título do time do Palmeiras, mundialmente falando. É uma coisa impressionante. Qual time do Palmeiras é melhor? Esse ou o Chelsea? Ou esse agora? Craque, do Palmeiras. Do Palmeiras? É. Eu prefiro esse daí. Você prefere esse? Esse daí. Contra o Chelsea aí. Eu também. Esse... Você, o de hoje tem mais... Eu prefiro o de hoje, tem mais Você. opções. De hoje completo, não Tem é? mais opções. Não. De hoje completo. Tá. Esse desfalcado Tá. é um problema. É um problema. Souza, Ó, esse Chelsea aí já gastou mais de 20 bilhões em contratações. Eles tiveram que aumentar o CT deles, que eles não tinham espaço no CT para tantos jogadores. mas Tinham- tanto jogador cobra, uma cobra mata a outra, pica a outra. É duro, Souza. É. Você sabe disso. Mas eu acho que esse Você, Chelsea aí era Fabão, melhor. Esse Você, Chelsea era Fabão, melhor. Josué. Esse era melhor. É. Esse Chelsea era melhor. Joga melhor. Esse Joga Chelsea jogava melhor. Joga Era melhor. melhor. Chelsea, Jogava sim. melhor. Esse Tem- joga melhor. Vamos Esse lá. joga melhor. Tem os gols de Chelsea e Palmeiras aí, Cascão? Bola 7K. O Paulinho é melhor no segundo tempo. É a opção que tem para 30 E minutos. se for pra prorrogação? É aí que sai, como Não é- fez o não é último muito jogo. louco? E o Abel falou que o Paulinho pediu para sair, né? Você viu isso? Ele tava Vamos lá. com... Pra mim é uma vergonha pros outros atacantes. O cara tem que entrar 30 minutos, decidir o jogo e sair de novo. É vergonhoso pra quem contratou também, né? Porque não sabia, né? Eu não quero discutir aqui medicina, não quero discutir o que foi feito quando operou e também não quero discutir o que foi feito Foi operado lá, né? Não, foi operado lá, não Lá quero no Galo. falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente não entende, certo? foi E cada operado um é cada um. Aí vem pra cá, fico 3, 4 meses, eu não aguento jogar. Imagina só se fosse no Corinthians, né? Se fosse no Corinthians, o médico é ruim, o preparador físico é ruim, o fisioterapeuta é ruim, todo mundo é. Aí seria uma crise assim, mas uma crise mas de tamanha que as pessoas sabiam aonde foi operado, quando foi operado, quem operou, quem fez fisioterapia, quem que foi o anestesista, aonde foi, que hora foi, quando foi, por que foi, quanto custou a cirurgia, tudo, Sari. A gente não sabe nada. Ninguém sabe nada. Não, porque todos nós sabíamos que ele ia operar de novo. Sim. Sabia? Quantas vezes vocês falaram na Rádio O Bandeirantes? doutor Pedro Pontinho até deu uma declaração aí que ontem à noite, hoje de madrugada, explicando todo esse Ontem. trâmite, desde a cirurgia até a volta Mas só dele, tá falando agora porque todo mundo sabe que vai operar, porque né? vai operar agora novamente. Aí é o seguinte, o Paulinho tem que entrar no segundo tempo, né, Neto? Ele tem que pegar os times cansados. Ele não pode jogar então em eu te nível pergunto, igual de vamos intensidade supor, física. Tá, vamos supor então que seja igual o Bayern. 2-0 pro Chelsea no primeiro tempo. Eu coloco o Paulinho ou não? Ele entrou com 5 minutos Ele quando tava 2 entra contra. no segundo tempo. É isso que eu tô perguntando. É isso. Cinco Aí no eu, segundo tempo. vamos lá, eu coloco o Paulinho e empato o jogo. E vai pra prorrogação. Sai, Paulo. Sai o Paulinho. Não é muito louco isso? É muito louco ou não? Mas aí ninguém fala nada, programas de televisão não falam nada, apresentadores não falam nada, comentaristas não falam nada. Não é muito louco isso? Mas do Lucas Moura, que gente... Ah, que trauma. Trauma teve eu, que vi meu pai pegando minha mãe, velho. Aquele que é trauma. O cara teve um trauma, agora tá com ligamento. Você já viu seu pai com a sua mãe? Não. Você já viu? Não, vi Você já viu? Eu vi. É trauma. Você quer um trauma, seu pai... Você quer mais trauma que esse? Aí você quer que eu seja normal, Capriotti? É isso que você quer? Ah, você tá de brincadeira. Vamos lá. Como estão? Esse cara é monstruoso, uma das pessoas que mais sabe me informar em relação a tudo aquilo que está acontecendo em Israel, né? Política internacional, não tem ninguém que seja, com todo respeito a todos os outros, igual o Guga. E, cara, ele chorou junto com o filho dele, numa felicidade incrível de poder estar junto com o filho, morando lá em Nova York, sendo um cara incrível, nadador, parmeirense. Qual é a visão que esses jogadores estão tendo lá, coisa que eu tive no Mundial lá no Japão, de saber quantos corintianos tinham de todos os lados do mundo, de que está acontecendo com o Palmeiras agora lá. Talvez, no meu entendimento, tanto lá no Japão, a maioria das pessoas que estavam lá não era do Brasil. Era do mundo inteiro. E também acontece agora. Você tem 50 mil pessoas lá no estádio, 35 é dos Estados Unidos, Já mora fora. que mora lá fora. Qual a ideia? Como que isso, você que é parmeirense, você que vai estar lá, qual a ideia do jogador que você enxerga, Veloso? A ideia dessa torcida incrível do Palmeiras. Parabéns ao Paulo Serdã, que arrecada todos os jogos, alimentos. Aí, Serdã, tô torcendo contra o seu time, você é um vovô maravilhoso. Cara, eu acho que uma competição como essa dá uma casca, uma experiência para os atletas, porque você vai no Mundial, quando estão
realmente os melhores times do mundo, o PSG que foi campeão da Champions, a Inter que foi vice, o City, Real Madrid. Desculpa, você viu? Eu tô vendo lá a estátua Do Rock Balboa. Os caras falam, quem coloca a camisa lá perde. Tava vendo, não sei se é verdade, mas... Mas isso aí foi lá na primeira fase. Não sei. Foi lá na primeira fase, então já passou e já ganhou. Então vamos embora. Então acho que isso dá uma experiência para os jogadores do Palmeiras, uma valorização também, né? Palmeiras aí no período de 5 anos do Abel, já é o 3º Mundial que participa. Coisa impressionante. Impressionante. Não, deixa eu falar, o Abel é um monstro, velho. São 3 Se mundiais. o Palmeiras for campeão do mundo, ele vai ser o maior ídolo da história do Palmeiras, eu não tenho dúvida disso. Como treinador já Passa o Ademir da Guia. Não, se ele for campeão do mundo... Ah, geral, você tá falando. Quando ele for Geral. campeão do mundo, esquece Ademir da Guia, esquece Marcos, esquece você, esquece Leão. Ele é o maior ídolo da história. Você não tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que principalmente ainda numa competição como essa, né? Isso, que vocês não têm, né? times. Não, tem, seria bi, né? Com 32 times, com todos os melhores Seria do mundo bi, lá. é verdade, Veloso. Seria bi. Até o Capriotti... Seria bi, isso é uma coisa impressionante, seria bi. O Palmeiras está em verdade. busca do bicampeonato É lá. verdade, Veloso. Então, o que o Abel tem feito e essa trajetória toda, eu acho que valoriza todo mundo, né? Veloso, desculpa, deixa essa imagem aí, tira nós aí, deixa essa imagem, deixa o áudio aí, vamos lá. Vai ser muito difícil segurar alguns jogadores depois do Mundial como esse, eu não sei não, né? O Abel ainda não renovou também. Pessoal de Americana. O Abel ainda não renovou também, não sei não se não vai vir outra proposta grande para levar o Abel embora. Olha lá, qual a ideia da torcida, o que você pensa, Souza, e também você, meu querido Ricardo Capriotti, direto da Filadélfia, Rock Balboa, todos os torcedores do Palmeiras, tá aí, ó, um gambá mostrando vocês aí, vamos lá, e aí? Eu acho que é o mínimo que o torcedor precisa fazer para um time que já vem há 5 anos aí ganhando tudo, disputando tudo. O torcedor tem feito sua parte, né, nessa competição, indo, incentivado. Hoje é muito... Antigamente, né, não se tinha, a gente não tinha... Quando a gente jogava bola, não tinha essa proporção, a gente não conseguia enxergar, né, tudo isso. Hoje chega pro jogador muito rápido, né, com as redes sociais. Mas isso é importante, o torcedor ir, incentivar, apoiar o time, né, para ver se ganha o primeiro Mundial. Para, Souza, para. Mas é o primeiro, Veloso, viu? você é tonto, vai. para, você, que achar que você tem mundial, vai. É a história do time. A história é Titiolina. A história é o... É a história que vem desde Tá bom, 1951. Veloso, tá bom. É. Sabe o que vai acontecer se vocês ganharem esse Mundial? É o bi. Vocês vão... Não, sabe, eu vou falar, tô falando a verdade, Veloso. Eu também. Eu acho... Não tá não, Veloso, porque fora daqui você não fala isso. Eu não quero discutir isso, tá bom? Falo sim. Não fala não. Fala Tá não. bom, vai, É o seguinte, vai lá. se o Palmeiras ganhar esse Mundial e tem chance pra ganhar, esse Mundial vai ser o título mais importante da história do Palmeiras, até pelo Mundial. Aí sabe qual vai ser a briga entre nós, São Paulino, Santista? Bom, qual que é o primeiro Mundial? É esse. Né? Aí vai ser esse. Então, tá tudo certo. Eu acho que eu como corintiano, como ídolo do Corinthians, como tudo, é uma vergonha o meu time tá numa situação dessa. É uma vergonha o São Paulo tá numa situação dessa. É uma vergonha o Santos tá numa situação dessa. Mas esse clube aí, a gente tem que valorizar. A gente tem que mostrar, mesmo eu torcendo contra, se tiver Palmeiras, e eu torço pro outro time. Se tiver Palmeiras, se for Palmeiras e Palmeiras, eu torço pros dois perder. Palmeiras e Ponte Preta. Eu torço pro Palmeiras. Ah, tá vendo? Por Deus do céu, pelos meus 4 filhos. Torço pro Palmeiras. Esse time que você falou que eu nem falo o nome, né? Então, qual a ideia dessa torcida? O que você tá vendo? Você que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes, 63 jogos. Qual a ideia, Capriotti, dessa força do torcedor, daquilo que a gente tá convivendo lá? E o Gustavo Soler arrebentando lá na Rádio Bandeirantes. É verdade, a torcida do Palmeiras está dando um show, um espetáculo lá nos Estados Unidos, fantástico, que fizeram lá em Nova York, depois em Miami, agora na Filadélfia. O mais legal disso... aqui, né, no metrô agora ontem, né? Ah, isso é um absurdo. Ex-torcedores do Palmeiras bateram num rapaz, uma vergonha, não sei covardia, quem foi. isso é covardia. Uma covardia. Agora, o Pelo legal, amor de Deus, cara, sabe o que é legal? covardia, velho. É que o Abel Tem ideia. Ferreira abraça isso. O Abel Ferreira, ele passa isso para os jogadores. O Abel encarnou muito bem essa questão da torcida do Palmeiras. Ele foi um cara que ele conseguiu entender a força do torcedor palmeirense, o que a história do clube representa e repassar isso para os jogadores, para o elenco. Então, quando a gente ouve, vê uma preleção do Abel Ferreira antes das partidas ali com os jogadores, ele chama muito isso. Nós vamos jogar por nós e por eles que estão lá na arquibancada. Então, essa sinergia que existe entre a torcida do Não perca o Palmeiras... seu raciocínio, Capriotti. O mundo nosso é o outro, o meu, o seu e do Veloso também. Só que hoje, esses caras que estão lá, eles sabem tudo o que está acontecendo aqui.
Eles têm ideia, a Rede Globo dá 38 pontos, 40 pontos. É uma Copa do Mundo mesmo aí. É a verdadeira Copa do Mundo. Óbvio que era muito mais fácil as outras, o que o Corinthians ganhou, o que o São Paulo, tá tudo certo, mas foram campeões do mundo. Mas isso aí, hoje, os caras estão vendo tudo que está acontecendo. Hoje a internet, o tanto de imprensa que tem a hora que um jogador sai, era diferente isso. E hoje eles têm essa ideia da responsabilidade deles e também a grana que é monstruosa, Capri. Sim, sem dúvida. Então essa sinergia que tem aí da torcida com... A sinergia que tem é essa... sinergia? É energia com alguma coisa? Essa relação é elétrica? O que é? A relação da nuclear? torcida O que é? com o elenco, com a comissão técnica. Aí. É uma coisa dupla. É, uma troca ali, Uma não troca. é? De energia. De troca-troca, o meu querido Veloso sabe muito bem, quando era criança em Arara. Você que fala com o Quesada aí, que vocês faziam as coisas. E aí, eu não Gabriel? tenho nada a ver com isso. Então, acho que esse é um outro ponto muito importante que o Abel Ferreira conseguiu capitalizar para ele, para o elenco. Desde que ele chegou ao Palmeiras, esse é um ponto muito importante que ele tem construído nessa relação com a torcida do Palmeiras. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje nada mais é do que essa construção que o Abel Ferreira fez aí com o torcedor nos últimos anos. Vamos lá, vamos entender também, em relação ao Chelsea, em relação ao Palmeiras, que oitava de final... Você pega sempre o adversário mais fraco, teoricamente, Copa do Mundo e qualquer outra situação, Copa do Brasil, lá. Agora é Chelsea e Palmeiras. Dois clubes monstruosos, né? Um rico pra caramba e o outro, o clube mais estruturado do futebol sul-americano, que é o Palmeiras, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem uma presidenta mulher que é porreta, que não pipoca pra ninguém, que fala tudo aquilo que quer, que muitas vezes passa do limite por ela achar que tá tudo certo. Os homens fazem isso, sempre fizeram, por que uma mulher não pode fazer? Não é verdade? E ela é monstro mesmo. Aí você tem um treinador que quer ser campeão do mundo, que quer chegar porque quer ir para a Europa. E a verdade é essa. Quase que todos. Eu acho que nunca o Abel teve uma chance incrível de ser reconhecido mais de tudo que ele ganhou aqui de um campeonato mundial como esse. Qual a ideia do Palmeiras, dessa visão e do time que está desfalcado para enfrentar um Chelsea que também precisa provar que a temporada foi horrível. Veloso. Eu acho que dessa estrutura toda que você está falando, e com certeza você tem toda a razão. Agora... Eu tenho razão? Tem razão. Ô, Veloso, você merece até um beijo. Tem razão da estrutura toda. Porque eu nunca tenho razão, caramba. Da estrutura toda que o Palmeiras fez e o elenco... Você viajar, né? Você é fera. E o elenco que o Palmeiras montou para esse mundial... Passei na frente do canto, né? Foi pensando, o investimento que o Palmeiras fez nesse elenco que o Abel tem hoje à disposição, é o melhor elenco que ele tem para trabalhar. Agora, outro problema que o Palmeiras enfrenta é que realmente esses jogadores todos que foram feitos, toda a estratégia que foi montada, a estrutura que o Palmeiras ofereceu, falta os caras entregarem um pouco mais. Isso, falta isso. O Capriotti falou uma verdade aí, que às vezes como a gente enxerga o brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, a gente sempre falou assim, 1-0 pro Palmeiras é legal. Não é? Tipo, tá 0-0, ganha de 1-0, tá 1-0 pro adversário, empata 1-1. Tá? E o Palmeiras é um time muito econômico em relação a isso. Mas isso veio do Abel, cara. Se defender não bem, veio? Ele se defende muito mais. Qual a ideia disso, Souza? Agora a questão é como se defender com quase o sistema defensivo todo fora. Essa vai ser Esse é o grande problema. O grande problema do Abel, né? Que vai enfrentar, na minha humilde opinião, o jogo mais difícil até agora. Né? Pegou o Porto, que não vem numa grande fase, pegou o Botafogo, que já se enfrenta há algum tempo. Agora, o jogo mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar agora é esse jogo agora, Cacá. Agora a gente vai ver... mas a gente sabe disso. Eu sempre falei isso em Copa do Mundo. Quantas Copas você fez, Capriotti? 9? 8. 8 Copas. Eu fiz 3 ou 4. Cara, Copa do Mundo, a gente sabe que a primeira... E que vai acontecer agora com os 62 clubes. A primeira fase é uma teta. Algumas vezes tem um time que sai, sabe? É muito esporádico. Então, aí chega a oitavas. A quarta de final, meu irmão. Quarta de final é briga de cachorro grande, que vai acontecer com o Palmeiras e com o Chelsea. E pra mim, quem ganhar desse confronto tá na final. Pode ser, desculpa o Fluminense, desculpa o Hilal. Você é contra o Fluminense, você é contra o... Não sou. Eu dou a opinião minha antes e não tenho medo de errar.
Quem ganhar esse confronto está na final do Mundial, do primeiro Mundial de clubes de 32 equipes. Para você, qual a ideia dessa... Eu faço parafujar, Capriotti, dessa falta de gols e ainda ter a grande... que é uma coisa muito louca, o cara que me decide, eu não sei se ele pode jogar 25 minutos. Porque não é toda hora que vai dar essa sorte. Não é sorte, é competência, porque eu não acredito em sorte e nem azar, meu irmão. Acho que a estratégia que o Abel tem adotado com o Paulinho é correta. Ele precisa Sua voz pegar... sempre foi assim? Quando você acorda de manhã, você fala pra Beth, bom dia, tudo bem? Vamos fazer amor? De manhã é pior ainda, tá mais grave ainda. Tá mais grave? Mais grave. Que isso? E pra dar bronca dos filhos? É mais grave ainda. É mais grave? Mais grave ainda. É mesmo, Capri? É pra ficar bravo. Pra ficar bravo? Bem bravo. Então vai, Capri! Então, o Paulinho, ele tem que entrar no segundo tempo dessa maneira mesmo, pegar os adversários cansados, que é o que ele tem feito. Mas né? você vai perder, velho. E os times europeus, a gente sabe que eles estão numa situação física pior do que a dos brasileiros. Eles estão a gente viu jogadores do Bayern mesmo ganhando o jogo, todos eles com cãibra. Então é a chance que o Palmeiras tem de colocar o Paulinho, que é um cara extremamente talentoso, um baita jogador, de encarar esses caras já cansados e tentar encontrar um gol ali. Essa é a melhor estratégia que o Palmeiras pode ter, usar o Paulinho ali como uma arma e tentar levar o jogo até os 20, 30 minutos do segundo tempo. Se puder chegar empatado até esse tempo aí, não estar perdendo e o Paulinho entrar e resolver, é a melhor estratégia que o Abel pode encontrar contra o Chelsea. Na verdade, eu só vi um jogador na história, um só, resolver em todos os jogos de Copa do Mundo, Jairzinho Furacão. Nem o Pelé, nem Romário, nem Ronaldo, só o Jairzinho, hein? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras, a questão do Paulinho. Paulinho vai precisar fazer uma cirurgia após o Mundial e vai ficar aí um bom tempo sem jogar. Notícia ruim questão do Paulinho aí. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Palmeiras. Como eu falei no início do vídeo, o Palmeiras treinou hoje pela manhã, tá aí na matéria, Palmeiras treina de olho no Chelsea sem Paulinho e Piquerez. Então nenhum dos dois foram a campo, nem o Paulinho nem o Piquerez está fora da partida, né? Tá suspenso. Paulinho vem entrando no segundo tempo e decidindo as partidas. Trazer mais uma matéria aí do Palmeiras, que eu falei também do Paulinho, né? Paulinho vai ficar aí meses sem atuar. Olha a matéria, Paulinho do Palmeiras deve ficar meses sem jogar após o Mundial de Clubes, por causa da cirurgia que ele vai fazer, e pode ser, se bobear aí, nem voltar a jogar esse ano. Notícia ruim aí envolvendo o Paulinho. Pra gente terminar aí o giro de notícias, trazer mais uma matéria aí falando do Flaco Lopes. Palmeiras sobe preço por Flaco Lopes para afastar interesse do River Plate. Então o River Plate mostrou interesse aí na contratação do Flaco Lopes, mas o Palmeiras não está disposto a liberar o atacante, por isso aí coloca um valor alto para a saída ser difícil, porque o jogador tem importância no elenco, entra no segundo tempo e tem deixado aí os seus gols. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.